Olá, bem-vindos a mais uma live da nossa série Transforme Ações. Hoje teremos como convidado o meu grande amigo Ricardo Alpendre, um cantor de alta qualidade, que ele vai falar um pouquinho pra gente sobre como a música transformou a sua vida, todas as questões envolvendo toxicidade dentro do meio da música. Vamos trabalhar um pouco as duas questões de como a música pode ser muito positiva para você interagir socialmente com outras pessoas, mas também olhando um pouco do lado de como existe ainda uma questão envolvendo o machismo dentro do ambiente da música. Tá rolando. Ó, agora sim. Prazer falar contigo, Muito Silvio bom. Fico, Medeiros. fico muito feliz que você tenha aceitado o convite para vir aqui bater um papo com a gente. Mas, cara, E isso é uma honra enorme, né, cara? muito bom. Para começar a live, eu sempre faço a pergunta para os meus convidados para saber como está sendo o É. processo de quarentena, o que que mudou na rotina, para a gente meio que já criar esse clima de bate-papo e também saber como as pessoas estão, né? Então, rapaz, tô bem, né? Tô aguentando firmemente a quarentena, como eu tô vendo que você também está. E, cara, bom, eu tenho duas atividades principais econômicas, né? E a segunda principal é a música, né? Não Certo. é a minha atividade econômica principal, não é a minha atividade mais próxima de ser estável. E, assim, bom, a música tá parada, né? Por enquanto, assim, tá zero shows, claro, né? Como não poderia deixar de ser, infelizmente, nesse momento. E a minha atividade principal, profissional, é a locução publicitária. E é um campo no qual eu temo que a gente vai ter que fazer muitos ajustes para continuar tendo a mesma demanda de trabalho que a gente tem normalmente, né? E já Sim. é uma coisa assim incerta, como todo trabalho freelancer, né? Mas agora a gente está um pouco mais ainda, assim, eu particularmente estou com mais receio do que está por vir, mas assim, a gente tem consciência cada um das suas capacidades e a gente sabe um pouco também para onde correr atrás, assim, porque as empresas, as produtoras com as quais eu trabalho, elas estão se adaptando, porque assim, qual que é o principal problema meu nessa questão da atividade econômica agora? Porque assim, na posição em que eu me encontro, vamos dizer assim, na cadeia alimentar da locução publicitária, eu gravo muita locução para vídeos que vão passar em eventos corporativos, por exemplo. É uma parte bem considerável da minha demanda de trabalho. E aí, esses eventos, é claro que não estão acontecendo. Sim. E é claro que as produtoras e todas as agências, as empresas que fazem ações que têm esses eventos, elas estão, é claro, se mexendo para buscar alternativas, inclusive para que esses eventos, de certa forma, passem a ser virtuais, né? Como a gente está fazendo esse encontro virtual, como esses encontros virtuais de todos os tipos estão mais frequentes agora, né? Sim. Estão tendo uma frequência que nunca foi imaginada, né? Então assim, é uma questão de também se recolocar um pouco usando o network que a gente já tem, né? E é legal você falar justamente sobre essa questão, né? Que a grande maioria dos trabalhos de locução que você faz são para eventos corporativos e tal. Eu também estou sofrendo bastante É, com isso, né? Eu, para quem não sabe, eu sou designer de apresentações há 12 anos já, quase 13. E é isso, tá. tipo, a grande maioria dos trabalhos que normalmente costumam acontecer no começo do ano, esse ano aqui eu tive uma queda brusca de demanda, porque Nossa, é isso, né? Até chegar no carnaval é aquela história de, porque precisa deixar passar o carnaval e não sei o quê. Só que o problema é que sim. acabou o carnaval, começou o lance do corona, né?
É, Então eu também tô sofrendo bastante por essa questão aí de falta de entrada de trabalhos. Tanto que me sobrou tempo para criar um projeto novo, que nem esse. você vê? Que legal. Pois é, Que legal, Silvio. É, tudo, né? Então é aquela síndrome de Poliana, né? Tem o lado bom, tem as coisas boas, né? sim. Eu, assim, olha, nesse momento, apesar de, poxa, ia ter cada coisa legal, né, em termos de apresentação, eu não profissionalmente, mas eu canto música erudita também, né, canto lírico, faço com coral, apresentações, e em situações, assim, legais demais. Eventualmente, Sala São Paulo, Auditório Ibirapuera, como recentemente tivemos e tal. Então, são eventos muito legais, embora na parte assim, da música erudita eu não tenha uma atuação profissional. A gente fala mais sobre isso também, porque vai ter uma ramificação, eu acho, para o nosso tema, né, Sim. para o nosso assunto. Mas, assim, então, tanto nesse campo, quanto no campo da minha atividade musical rentável, né, que é o rock, a música pop, essas coisas. Agora, tem, cara, não é a minha atividade econômica principal, mas você deixa de ter o prazer enorme de fazer também a música. E agora a gente ia ter em maio, né, com a Soul Boogie Orchestra, a apresentação do Cy Cranston, que é um cantor Putz, inglês que tem verdade. uma banda também estilo Big Band. E a gente a gente vai eventualmente fazer, mas ia ser em 16 de maio, né? Aham. A abertura do show e também a banda acompanhá-lo, né? Que E a legal. gente ia fazer, eu e o Eric, provavelmente os backing vocals para o Cy Cranston e tal. Esse show já foi remarcado, já foi reagendado para o dia 21 de novembro. Mas era uma coisa que ia rolar agora em breve, né? Sim. E aproveitando isso, Ricardo, a gente já pode Hum. até entrar no nosso assunto, que é falar justamente de música e como isso foi algo transformador para você. Você consegue contar um pouquinho para a gente como que iniciou esse processo de você se envolver com a música e em que momento isso de verdade foi um fator transformador na sua vida, na sua rotina, no seu trabalho, né? Já que é uma das formas Uhum. de você ganhar seu dinheiro também. Então, faz uma pequena introdução para a gente de como foi esse processo de você entrar de vez no mundo da música. Você diz entrar ativamente, né? Sim. Fazer música, Isso, né? em Então, que cara, momento você colocou na sua cabeça assim de tipo, pô, eu tenho talento para é, isso e vou tocar, vou fazer isso ser algo que mais a frequente. música, ela deixou de ser tanto assim como ouvinte, né? Porque eu sempre fui muito envolvido com música desde os 6 anos de idade, né? Comprando disco, lógico, né? Pedindo para os pais comprarem discos. Sempre fui, mas assim, muito, sempre respirei música, né? E a gente vai conhecendo outros estilos musicais, tem aquela fase do radicalismo do heavy metal e tudo mais, e vai evoluindo e ajuntando mais estilos, né? Que a gente vai curtindo. E eventualmente eu comecei a tocar com amigos assim, mas de forma muito descompromissada mesmo, sabe? Tocava baixo com banda de amigo assim, mas de coisa de garagem e sem ficar criando agendas e fazendo prognósticos de uma carreira e tal. E sabia que eu não tinha o menor, assim, o menor talento para ser instrumentista, né? Aí, eventualmente, me pediram para cantar e eu curti, o pessoal curtiu também. E isso, assim, já depois de, sabe, muitos anos brincando de fazer música, né? Ou seja, comecei com 28, sei lá, 27, 28 anos Aham. a cantar, que é uma coisa que o pessoal geralmente entra na música, começa a aprender guitarra, por exemplo, começa a cantar na banda 13, 14 anos de Sim, na idade, né? adolescência, né? E eu sempre, na adolescência, e eu sempre tive um envolvimento com a música, assim, bem ativo, né, com a música, bem amador, bem hobby mesmo, né? E
para complementar aquele negócio de a gente adorar a música. Então, tocar as músicas das bandas que a gente gosta pra caramba, né? Sim. Reunindo-se com amigos. Aí, eventualmente, começou a funcionar alguma coisa de cantar aqui e ali. Comecei a cantar na noite. Aí com o fim de um determinado trabalho, um outro cara que tinha amigos em comum me convidou para montar banda. Eu entrei na questão, nessa coisa da música autoral, né? Do rock autoral. E aí entrei no Tomada, uma banda com a qual eu... Enfim, ela está agora em férias permanentes, né? Que eventualmente pode ser que volte, mas assim, não tem planos e também não tem proibições. Uhum. E a gente tem 4 álbuns lançados, né? Então foi uma coisa que foi... O cara foi indo, naturalmente. Mas o grande clique mesmo foi quando alguém me pediu para cantar, sabe? Tava numa festa de um amigo no sítio, aí vai, Summertime Blues, você gosta, você canta. E eu lá com o baixo, lá, um Giannini modelo Rickenbacker, tô tentando tocar tudo errado e cantando ao mesmo tempo. Só que cantar eu cantei certinho, né? Cantava certinho, né? E aí o pessoal gostava e eu também. Falei, pô, é melhor cantar, né, meu? É melhor do que ficar apanhando do instrumento aqui. O Maurício Gaia, que vai ser o nosso convidado deste domingo, inclusive, da live, falou que você já participou do Combate Rock. Você tá lembrado disso? Não? Combate Rock... Não sei se é algum Da programa. rádio... Aí eu já não O sei. Combate Rock... Não sei se é algum podcast, se é algo do gênero. Eu não me lembro agora, mas com ele Tomada, com lembra de certeza. você, olha só. Legal. Ele tem melhor memória, que bom para ele. Ele tem melhor memória. Eu estava vendo no flyer, ele que vai estar no programa sobre racismo, qual que é? Isso, ó, ele tá falando que é da rádio. Ele tá aí, ele entrou aí. Rádio Wall. Rádio Wall. Isso aí. Da Rádio Wall. Então, eu lembrava que era alguma coisa relativa à rádio, mas eu não me lembro agora do programa. É coisa da minha memória mesmo, viu? Falhando. Vai chegando uma certa idade assim mesmo, né? Putz. Eu que o diga. Legal, Ricardo. Agora, atualmente você está tocando que projetos dentro da música profissionalmente, já que deu essa parada com o Tomada? Que outros projetos você tem ativos? O Tomada, assim, ele tá naquele banho-maria, tá lá, né, tá no congelador, congelador, né, que é para não estragar. Sim. E eu tô com o Black Flex Quartet, que é a banda de rockabilly, que é assim, é quase que uma continuação do Alquimistas, que você conhece, que é uma banda também de rockabilly, que Sim. tinha o Gaspa do Ira em determinado momento, e depois passou a ter o Marcelo Zarra, que é parceiraço, assim, de música, né? E a gente tá além do trabalho com o Black Flex, que é além do Zarra, temos o Felipe e o Jeter. A gente tem, assim, a ideia de começar a compor também com essa banda, mas, assim, sem pressa nenhuma. E tem também ideias de fazer um trabalho autoral, um novo trabalho autoral também, eventualmente com o Zarra e com outro guitarrista também, sabe, um outro tipo de trabalho autoral. Mas, assim, o que eu estou tocando atualmente é o Black Flex Quartet, que é uma banda de rockabilly, e também faço parte da Soul Boogie Orchestra, né, que é uma banda que já existia há muito tempo, tem naipe de sopros, é muito legal, né? Sim. Que é uma banda que já existia desde ali 2000 e não me lembro agora, porque eu entrei, talvez 2005, não sei. Eles montaram a banda, eu comecei a fazer... A gente começou a dançar em 2005, e aí já tinha os sons da Soul Boogie, então deve ser mais ou menos 2004, 2005 mesmo. E aí eu assisti a Soul Boogie Orchestra, acho que lá para 2007, 2008, assisti algumas vezes e tal. E o Eric é o cantor original, né, da Soul Boogie, tá com a gente até hoje. E assim, eventualmente, acho que lá para 2013, 14, por aí comecei a fazer shows com eles nos momentos em que o Eric não podia fazer por ter alguma coisa de trabalho dele, outro projeto conflitando na agenda, né? Uhum. Aí, depois o Eric começou a ter mais demandas de outros trabalhos também, e eu fiquei fixo com a
com a Soul Boogie. E agora nós estamos os dois. Às vezes faço eu o show, às vezes faz ele, às vezes fazemos os dois. Nesse evento do Cy Cranston, que foi não cancelado, mas adiado, foi adiado para novembro. Vamos ver como é que a gente vai estar em novembro, né? O mundo, né? A gente, todos nós, né? Então, esse show que foi adiado para novembro é um exemplo da apresentação que nós vamos fazer os dois, né? A abertura do show, e quando a Soul Boogie for tocar com o Cy Cranston, acredito que a gente faça backing vocals, né? Não, e é muito legal isso, porque essa alternativa de você ter vários vocalistas juntos foi uma das coisas que eu achei sensacional agora do Halloween, né? Eu também gosto de metal e tal. E o Halloween... você é o Darkness, né, meu? E o Halloween eles fizeram um trabalho muito legal de trazer os 3 vocalistas que passaram durante todas as formações da banda para cantarem juntos ao mesmo tempo. E, cara, eu já fui ver o show deles e é um negócio sensacional. Porque você consegue pegar todas as fases da banda com os seus vocalistas originais e eles fazem trabalhos em que eles cantam juntos dentro da mesma música, cada um com o seu estilo, e é muito louco isso. Incluindo o Kai Hansen, que depois montou o Gamma Ray? Sim, é o Kai Hansen, o Michael Kiske e o atual que eu não lembro o nome agora. Mas são os 3 e, cara, muito legal. Porque eu gosto do Halloween da fase do início. Sim. Com o Kai Hansen. Exato. Se eu ouvisse hoje, se eu conhecesse hoje, eu não gostaria. Mas como eu gostava muito na época, né, lá em 1814, eu continuo gostando muito hoje. Legal. E, Ricardo, você também, além desse trabalho que você fazia de substituto em certas ocasiões para o Soul Boogie, você já fez trabalhos para outras bandas mais conhecidas do cenário nacional também, né? Bom, eu cantei assim também como sub, né? Eu não sou assim, não tenho essa característica de ser o Lima, né? E é muito mais difícil para o cantor ser o Lima do que para um instrumentista, por exemplo, na Soul Boogie. Temos lá os trompetistas, temos o trombone, temos os saxofonistas. Um saxofonista é muito mais, não só mais plausível, como é muito mais comum. E um Lima, pega a partitura, vamos lá, vamos ler isso aqui, né? Agora, o cantor não, tem outra característica, né? Aprender e cantar o repertório, aprender e executar e interpretar o repertório. Então, eu, por ser cantor, talvez por característica minha mesmo, não tenho muito essa de substituir pessoas em outros trabalhos, mas eu cantei com a banda, o Golpe de Estado, né, em determinadas ocasiões. Sim. Que o Kiko Miller, que era o vocalista deles na época, teve uma cirurgia que ele fez, e eu fiz shows assim com o Golpe de Estado, mas, é uma banda dessas que fazem uma parte muito importante do rock independente brasileiro, né? Sobretudo do rock paulista, né? Do rock pesado da gente aqui, né? Da gente é ótimo, né? Do rock pesado aqui da nossa cidade, né? Porque é uma banda, embora ela seja conhecida em outros estados também, é uma banda bem paulista. Ela assim, é mais emblemática ser, dentro, né, do estado. Do jeito... Exato, isso mesmo. E assim, é uma banda que tem fãs enlouquecidos, né? Então é uma experiência muito, muito legal e muito curiosa e pitoresca fazer show com eles, né? Fazer shows com eles. E eu lembro que a primeira vez que eu vi você divulgando que você ia tocar com eles, eu olhei e falei, caralho, que da hora. Porque, porra, eu gosto pra caramba do seu trabalho, independente da nossa amizade de anos. Você é um vocalista com uma qualidade vocal que não se compara a muitos que tem por aí. E de ver Poxa, obrigado. Um conhecido meu tocando numa banda que, sabe, tem uma notoriedade e tal. Conhecido não, amigo. Exato. Não, assim, que eu digo tenho contato próximo, uma pessoa, sabe? Então foi um negócio bem legal. É verdade.
E aproveitando isso agora, Ricardo, eu queria saber de você, já que o assunto das lives sempre é trazer um pouco da questão da masculinidade e das coisas tóxicas que envolvem isso, eu queria saber de você como estando dentro desse ambiente da música, todas essas questões envolvendo a masculinidade tóxica, porque com certeza tem bastante coisa, né? Bastante, né? Tem bastante. Na verdade, eu não sei nem por onde começar, de tantos exemplos que tem e que não vão me ocorrer, talvez, aqui no momento. Porque, assim, uma simples viagem, numa simples viagem de van, para o interior, por exemplo, para, sei lá, para Minas, sei lá, numa viagem da banda de van, né? Você ouve conversas, você ouve cada relato, cada opinião que, assim, dependendo, isso é de cada um, né? Sim. Dependendo de como fosse a minha cabeça, eu poderia, é assim mesmo. Mas, não, para mim não é assim mesmo, né? Como as pessoas se relacionam como as pessoas veem o sexo oposto, como as pessoas veem a sexualidade de outras pessoas. Assim, esse é um exemplo, né? Tem exemplos assim que também eu não sei como situar o fator tóxico, se é que existe, sabe? Numa situação de show, por exemplo, né? Em aquele negócio de o cara achar, porque tem muito, principalmente no rock, tem muito essa coisa do cara achar que o mundo é dele, né? Tem minhas grupos aqui e tal. Sim. Toda essa. Esse é um fator que eu não sei até que ponto é tóxico e, assim, eu acho que a toxicidade existe isso? Sim. Né? Onde esse fator tóxico esteja dos dois lados, né? Na relação dos dois lados, assim, aceitarem. E tem também uma coisa que aí eu acho que é tóxica dentro da história da música, persiste sendo até hoje, mas vai tendo uma evolução lenta, gradual. Como é que é aquele negócio da ditadura lá, que é a abertura lenta, gradual? É igual, assim, né? O fator tóxico, a perda desse fator de masculinidade tóxica dentro da música, mas dentro do fazer música. Uhum. Por exemplo, hoje em dia, assim, hoje em dia não, desde sempre, é muito natural você ver uma banda, seja cover, seja autoral, que tenha a mulher como cantora. Legal, maravilhoso, elas têm qualidades que só elas têm de intérprete como cantoras, né? Mas vai procurar mulheres instrumentistas, né? Tem relativamente, comparado com um passado não tão distante, tem bastante. Mas como isso é visto? Ainda é visto como uma... Nossa, olha, ela toca bem. Ainda existe isso, ela toca bem para uma mulher, né? Sim. Existe isso. Isso é Extremamente um fator que machista, né? é um fator que eu considero tóxico. Assim, é uma Sim. coisa... Porque, na verdade, ela toca bem para uma... quando você vê uma mulher assim tocando bem, a mim surpreende tanto quanto eu ver um cara tocando bem que pela aparência eu não acharia, assim, não é um cara, não é o típico rockstar não tem, por exemplo, aquela aparência do grande guitarrista, tal, né? Sim. E com mulheres a mesma coisa. Tem gente que tem mais aparência, que tem um envolvimento mais técnico, mais assim, mais musical, um talento para música mais desenvolvido. Então, só que o pessoal realmente ainda tem isso, né? Essa questão de achar estranho quando vê uma mulher tocando bem, né? Sim. Às vezes acha maravilhoso, mas se surpreende. Eu tenho uma amiga que a gente conversando, a gente já discutiu muito sobre isso, que ela passou por diversas questões referentes
a má interpretação ou abuso da parte de. Ela é baixista, aliás, uma baixista sensacional. E aí ela passou por várias situações em que, por exemplo, convidavam ela para fazer determinados trabalhos como baixista. E na real, Ah, tipo, a ideia do cara era querer dar ideia nela e querer ficar com ela. Então, você vê que tem muito disso ainda, da questão de você não se é, aproxima, você não se aproxima do profissional pelo talento e pelo que ele sabe fazer para agregar a sua banda, mas sim porque ela é bonita e ela, sabe, toca e aí o cara acha que, eu vou chamar ela para minha banda, então eu posso tentar outras coisas além da banda. E é muito foda porque ela fala que, meu, acontece direto isso, sabe? Então é uma situação bem complicada quando você começa a ver esse ponto, né? Além do que você acabou de comentar, do cara virar e falar, nossa, mas para uma mulher você até que toca legal. Porra, qual que é a diferença, sabe? Da capacidade dela e da sua simplesmente porque ela é mulher, sabe? na verdade, eu acredito que tem a diferença e é natural que tenha diferença mesmo por questões de sensibilidade artística, né? É essa a diferença que deve ter. É a mesma diferença que eu acredito que deva continuar existindo, que é muito saudável que continue existindo. A gente vai falar também vai ter uma abertura para falar sobre, por exemplo, sobre música negra. Cara, Essas coisas, aqui, eu aqui adoro você tem música negra. abertura para Tá falar o que que pariu. você quiser. Então, como por exemplo, eu acredito que, cara, é muito legal que haja a diferenciação da sensibilidade do músico negro. Porque é uma coisa diferente em relação à cultura branca. E elas não devem, esse diferencial, ele não deve deixar de existir, porque eu acho que isso enriquece, um influenciando o outro, é claro, né? O branco fazia Play That Funky Music, Wild Boy, aquela banda Wild Cherry dos anos 70 que gravou aqueles discos, fazia Average White Band, bandas de música, bandas de caras brancos fazendo funk Uhum. negro, né, nos anos 70, por exemplo, são interações, sabe? Existe, por exemplo, o Bad Brains, que é uma banda de negros de Washington, D.C., que faz punk, que é uma vertente do rock já totalmente de influência branca, né? O próprio Living Colour, que trazia também influências negras, tal, tudo isso. Então, da mesma forma que mistura de raças, mas com uma certa, assim, cada um com a sua característica, também a sensibilidade feminina como musicista, eu acho que é muito legal que exista também. Tem gente, não é o meu caso, tem gente que ouve uma baterista tocando, que ouve uma banda tocando e sabe identificar só de ouvir, sem conhecer a banda, que é uma baterista e não um baterista. Né? Não é o meu caso. Eu não sei identificar as diferenças de pegada. É lógico que a pessoa pode errar também nessa avaliação, Sim. mas eu acho muito legal que tenha isso, que a pessoa consiga perceber a diferença de sensibilidade entre o músico, o instrumentista, homem e a mulher, que não tem, no caso, uma voz, né, a característica vocal que geralmente diferencia um do outro. Eu acho que você mantendo, respeitando essas diferenças, obviamente, e sabendo como trabalhar isso dentro da música, é uma coisa super válida, super legal. O que não pode ter é justamente o lado pejorativo, né? Sim, De diminuir alguma coisa simplesmente por conta de ser uma mulher ou de ser um negro, sabe? Então, eu acho que é. esse tipo de tratamento seletivo e que você, na verdade, você exclui, né? Não é nem seletivo, é excludente por conta de questões como essas. Isso sim eu acho que é extremamente tóxico e que não faz o menor sentido, né? Porque Uma talento. coisa que eu, Pode falar. o talento é democrático. Sim. Uma coisa que eu acho assim que é tóxico, um fator tóxico estrutural, né? Cabe também, como a gente fala que existe o racismo estrutural no Brasil.
um fator tóxico estrutural na música é que, por exemplo, além dessa questão das instrumentistas, que são raras as mulheres instrumentistas na história a que foi dada a oportunidade de formar uma grande carreira, tem exceções, como, por exemplo, Bom, é que eu vou entrar aqui um pouco na questão dos produtores também, porque você não vê. O disco foi produzido por... o disco foi produzido por Robert John Mutland, lá, os maiores sucessos do AC/DC. É um cara. O disco foi produzido os Beatles, George Martin, sabe? O Andrew Loog Oldham dos Stones, assim. E na história, esses são só nomes mais famosos, mas na história toda tem assim, o disco foi produzido, o produtor é o cara que ele apara várias arestas do artista e faz um álbum ser mais palatável, ou às vezes mais selvagem do que seria, sei lá, dependendo da pegada do estilo do artista, do produtor e tudo mais. Mas geralmente, cara, eu não consigo lembrar agora de nenhum nome. Beleza, que tem, deve ter. Mas eu não consigo lembrar agora de nenhum nome de uma produtora, uma mulher que seja a produtora. Assim, o George Martin, o que o George Martin foi para os Beatles, o que o Roy Thomas Baker foi para o Queen, por exemplo, e em qualquer cenário. Acredito que tenha, mas eu não me lembro de nenhum. Sim, nenhuma. A gente está falando de um setor extremamente constituído por homens, ainda mais se a gente entra na questão do rock em si, porque tem todo esse lance de que é machista. Machista extremo, né? E aí se a gente fecha ainda mais pro rockabilly, puta, aí esquece, né? Que é um pessoal que tem uma mentalidade muito complicada, se você parar para pensar que eles querem fazer parte de uma realidade hoje de coisas da década de 50 e 60, onde, porra, a mulher não tinha espaço, ela era tratada com extremo machismo. E, nossa, são questões que quando eu estava mais presente dentro do ambiente do rockabilly, era algo que me incomodava demais. Esse lance do posicionamento, né, do homem, porque, sabe, de querer arrumar encrenca e todas essas questões da mulher ser só... E na dança era algo que me incomodava demais, dos caras dançarem e a mulher tava ali simplesmente como um objeto para que eles mostrassem o que eles queriam dançar. Não era uma parceira que estava dividindo a pista e contribuindo para a dança dele também, sabe? Isso era uma das coisas que me incomodava demais. O seu convidado de ontem, o João, né? Ele tava falando sobre essa questão do cara, do homem ter, até determinado momento da sociedade, esse privilégio de, pô, eu sou o rei aqui, né? Tudo meu, né? E ainda bem, graças a Deus, que não são todos, né? Não é todo mundo. Mas na questão do rock, do rockabilly, que é um nicho dentro da tribo do rock, né? Uhum. Tem realmente essa coisa, né? Esse problema, né? Mas a gente vai tentando. A Febaia tá até comentando. É o pessoal que carrega. Ela tá até comentando aqui. Sim. Falando que tem ainda a questão de, por exemplo, se é uma moça que está acompanhada de alguém e aí o cara vem e pede pro acompanhante dela se pode dançar com ela, sabe? Do tipo, mas gente, você vai dançar com a moça, não com o namorado, então você não tem que pedir permissão pro cara, sabe? E ela falou, ó, com essa galera eu não danço. Então, acho que tem muito... Propriedade, né? O lance da posse, né? De achar que porque você tá dentro de um relacionamento, você é dono da pessoa, e não é, né? Claro que não é. E, assim, falei da questão dos produtores, né? As posições de comando, em geral, são sempre dos homens. E vou falar um pouco agora dessa questão da música erudita, porque por eu ser, como eu disse,
por eu ser cantor amador nesse campo, né, da música erudita. Eu sou cantor de coral, eu canto também área de ópera, quando é o caso, faço um solo, mas assim, em recitais, que geralmente são recitais de alunos, mas são apresentações solo, e para mim, dentro do meu modo dentro do lugar em que eu tô, é muito importante também, né? Então é uma parte importante da minha vida musical, a música erudita. E graças a isso, eu acabo conhecendo bastante gente que trabalha na música erudita, cantores líricos, né? Eventualmente algumas pessoas de orquestra e pessoas do teatro musical também, né? Que cantam nos musicais, esses que são importados da Broadway. Hoje em dia tem bastante, tem uma... É engraçado hoje em dia, né? Hoje em dia até outro dia, porque a gente... Essa fase louca, né? Mas as pessoas do teatro musical também, que aí já tem uma relação, pelo que eu entendo, mais próxima ao teatro, que é um meio muito mais aberto, né? E na música erudita, você vê que hoje em dia tem mais maestrinas ou maestras por metro quadrado do que existia antigamente, há décadas. Elas estão ocupando o seu espaço, que o natural seria que fosse meio a meio, né? Elas estão ocupando o seu espaço com uma velocidade maior do que na música pop, no rock, né, que é onde eu trabalho. Especialmente em posições assim, de comando, né? Estou falando de maestrinas, né? Que é o posto artístico mais alto dentro da música erudita. Então, nesse cenário, elas estão conseguindo se desvencilhar dessa masculinidade tóxica, que eu até imagino que não seja tão grande, porque mulheres que tocam em orquestra também é uma coisa muito mais comum do que em bandas, né? E é muito louco você falar isso, porque se a gente para analisar de uma maneira mais fria, a música erudita, ela não é algo comercial, né? Então, se você para olhar dessa forma... ela tem um campo muito menor, né? Sim. Então, você vê que talvez o problema seja justamente o que, como você havia comentado, o que os produtores acabam induzindo o mercado a consumir, né? Porque se dentro... Tem um fator também, Silvio. Uhum. Não, pode continuar o seu raciocínio. Era isso, porque se dentro da música erudita, que ela não é tão comercialmente acessível, você vê que tem um posicionamento mais voltado onde a mulher tem muito mais participação e tudo mais, e aí você cai pro lado comercial, aonde você vê a presença muito maior de homens, e quando existe a da mulher, tem uma relação muito grande com o lance da sexualização, de usar o corpo junto com outras Sim. questões. Você vê que existe realmente um problema aí de quem está por trás disso, dando esse direcionamento para dizer que isso é o que o mercado quer consumir. E, na verdade, são eles que estão fazendo com que o mercado engula, né? Uma coisa que diferencia também, um fator que propicia que haja mais presença feminina em postos mais altos na música erudita em relação ao que a gente tem na música popular e principalmente no rock, é que assim, a boa parte, a maior parte da música, não sei se a maior parte, mas enfim, uma parte muito significativa da música erudita, da música lírica cantada é ópera. E ópera sempre tem o mocinho e a mocinha, né? Há quem resuma assim, é um tenor querendo comer uma soprano e um barítono tentando atrapalhar. Mas sempre tem a ópera, é isso. Mas é uma forma de resumir, é uma piada, na verdade. Mas a ópera sempre tem os personagens, homens, mulheres, e beleza, que a mulher representa
aquela personagem de séculos atrás, daquela fragilidade toda, tudo bem, mas elas estão sempre lá. E na orquestra, nas décadas recentes, elas estão desde que eu comecei a ir assistir concertos, que foi, sei lá no fim dos anos 80, tinha bastante mulheres nas orquestras, né? E então e o outro fator é que é realmente um meio que tanto o público quanto os artistas, assim, é formado por, lógico, gente de um nível cultural mais alto. Então é claro que vai haver menos a presença do machismo. Porque é claro que o machismo ele está ligado a subdesenvolvimento. Isso é uma obviedade, né? Sim. Então, esse meio ele é muito mais desenvolvido em termos humanos, né? Em termos de conhecimento. As pessoas são letradas em vários aspectos, né? Então é mais normal que não exista mesmo tanto machismo. É legal que essa tua fala meio que respondeu uma pergunta que fizeram, que é: será que na Erudita não vem um lugar que combina mais com o ideal imposto ao feminino? Que é isso, né? Você tem esse lance de que eles precisam da mulher ali para desempenhar aquela função, né? Então, talvez por conta disso A também. personagem. Sim. Isso porque óperas, elas foram, lógico, compostas, todas as óperas que conhecemos, elas foram todas compostas há séculos, né? Há um século, há um século e meio, há 2, 3 séculos. Agora, nada impede que você... No teatro musical já tem outra questão, né? Você tem espetáculos, por exemplo, de grande sucesso, como, por exemplo, o Rent, em que já existe uma igualdade de condições entre os gêneros, né? O musical Rent, que faz sucesso também há décadas no mundo, né? Em várias interpretações, em várias montagens. Mas, assim, esses musicais que temos hoje em dia, que vêm da Broadway e que continuam, é claro, sendo escritos até hoje, a mulher vai ganhando um papel. Então, aí, nesse caso, entra também essa questão que está presente na ópera, de que tem que ter, que é teatro, né? Tem que ter os personagens, vai acabar tendo para ter uma trama, os personagens de ambos, ou de todos os sexos, todos os gêneros, e também assim, essa questão de que é um meio um pouco mais desenvolvido mesmo, de formas humanas. Sim, né? Com certeza. Ricardo. Formas humanas ficou meio estranho, né? Infelizmente, a gente está chegando naquele momento crítico da nossa live, que é quando faltam poucos minutos para o Instagram derrubar a gente. Então, faltam aí 10 minutinhos. Caramba! Pois é, eu te falei que rápido, passava, né, você nem sentia, né? Então, eu queria te agradecer de novo pela sua disponibilidade de vir aqui bater um papo com a gente. Você é um cara tem um extremo conhecimento dentro da música, porque além de participar dela, você também teve a sua loja de discos, então o seu interesse, o seu conhecimento, chegou aí, né? Ele vai muito além do que simplesmente alguém que está ali dentro, né? Então eu queria agradecer demais. Cara, pois não. Não, bem lembrado, cara. Eu já vi, já aconteceu, aliás, eu conheço mais por relatos, mas assim, relatos de várias pessoas, né, que viram, assim, inclusive com gente famosa protagonizando o lado ruim da presepada. Por exemplo, essa questão da loja de disco, né, já é dentro do consumir música, não do fazer música. Uma pessoa entra na loja de disco, não foi na minha, a pessoa entra na loja de disco para procurar o Kind of Blue, por exemplo, que é o disco do Miles Davis, que é tido como assim o que mais atingiu o público da obra dele, né? E aí um cliente, por exemplo, mas o que você quer saber do Miles Davis? Você só quer o disco que é mais famoso? Duvido que você conheça alguma coisa de jazz, sabe? Porque é uma mulher. O cara jamais iria ficar falando coisas assim para um cara. Na pior das hipóteses, o cara ia ficar sondando, né? Vamos ver o que esse cara conhece aí. Vamos ver, né? Mas não chegar e dar
dar uma intimada, uma aloprada na menina, você não conhece nada de jazz, você quer isso? E existe, cara, existe isso nesses grandes parques de diversões que são as lojas de disco. É bem complicado, porque se a gente para pensar, isso existe em todo lugar, né, Ricardo? É um negócio que, tanto que, em todos os meios. sim, tanto que não é à toa que eu tô conseguindo falar sobre masculinidade tóxica todos os dias, trazendo um convidado diferente e falando sobre um tema totalmente diferente de um dia para o outro, e sempre tem alguma coisa, sabe? Então você vê que a gente realmente precisa mudar os nossos conceitos como homens, frente às mulheres, frente ao próximo, né? Porque a gente carrega uma carga machista, homofóbica, desde da nossa infância, desde que a gente começa a crescer, a se tornar pessoas. E então acho que a gente tem um trabalho bem árduo aí pela frente para cada vez mais ir tentando eliminar essas camadas. E eu acredito que esse trabalho que eu estou tentando levar para as pessoas é justamente uma forma de trazer isso para discussão, para reflexão, que falta um pouco disso, né, entre nós homens, de trazer assuntos... E assim como a carga racista também, né? Sim. Não é? Então, E a ideia é justamente com esse tipo de conteúdo e material, a gente conseguir... eu sei que é um trabalho de formiguinha, né? Mas se a gente dá o primeiro passo, é o que eu sempre falo para as pessoas, que para você correr 10 quilômetros, você tem que começar com o primeiro passo. Então, a ideia é sempre, por mais que a gente esteja ainda no começo, tentar fazer com que isso chegue ao maior número de pessoas possível, para justamente trazer isso em questão, porque as pessoas elas estão muito acostumadas a só se reunirem para jogar conversa fora, né? E eu falo que... Porque a gente... Eu falo que para mim, hoje em dia, Não, é muito mais válido jogar conversa para dentro e não jogar conversa fora. Porque a gente que está desse lado da questão, que tem esse ponto de vista, cabe a nós ser esse tipo de agente transformador. Sim. Esse tipo um agente transformador mesmo, né? Por mais que seja um clichê. Porque assim, a gente não pode continuar ouvindo as pessoas falar, eu respeito as pessoas, sabe? Achar que fazer a sua parte é simplesmente respeitar outras pessoas com outra cor de pele, com outra sexualidade. Não, há muito tempo não é suficiente só respeitar, e agora está ficando cada vez mais evidente. A gente tem que combater. É muito diferente, é uma diferença brutal entre só respeitar. Na verdade, você não está fazendo nada. A pessoa está se autoelogiando ali, eu respeito. Cara, sinto muito, não dá, tem que combater. Isso é o mínimo, tem né? Que combater. Você respeitar é o mínimo. Você combater esse tipo de coisa é seu dever, sabe? Então, acho super importante mesmo isso. Ricardo, temos mais 5 minutos, então tem que ser bem rápido. Deixa o contato de como as pessoas acham você, tanto para a parte dos seus trabalhos, como suas bandas. Bom, o meu Facebook tá ali, o Ricardo Alpendre, tem a página e tem o meu perfil também. O Instagram é Ricardo Alpendre, tudo junto, né? O Twitter que eu não uso, tá lá, Ricardo Alpendre também, mas praticamente não uso. E ali tem, eventualmente, amostras dos meus trabalhos, né? O meu Facebook, ele é um pouco mais voltado, a minha página do Facebook, ela é geralmente mais voltada para o meu trabalho de locução. Né, para o meu trabalho de locução e tal, e agora eu vou precisar voltar a carregar bastante coisa, que ultimamente eu tenho sido meio relapso nessa coisa de vender o peixe, né? Aliás, sempre fui muito ruim em vender o peixe. Assim, eu estou precisando, se você, por exemplo, já que é a hora de dar o contato e essas coisas, se você trabalha numa produtora que faz áudio e audiovisual e tal, e eventualmente precisa de um locutor para uma peça publicitária, para um vídeo institucional, por exemplo, eu tô aqui, me procura. É isso aí. E, bom, é isso. E deixa eu só... Claro. Se precisar de uma voz feminina também, eu vou saber quem indicar. Muito bom. Ricardo, brigadão.
Espero que você tenha... Silvio, um prazer enorme falar com você, com seus seguidores. Obrigado mesmo, viu? Valeu, eu que agradeço.